A paz do Senhor, meus irmãos, evangelista Fernando Vieira, da Assembleia de Deus de Arroio do Sal e também administrador da página EBD Crescer no Facebook e também no Instagram. Estamos aqui mais uma semana para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 2 do quarto trimestre, onde estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Desde já gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho aí das notificações para que cada vez que nós postarmos um vídeo, você seja avisado, comunicado pelo YouTube. Como sempre tenho recomendado a você que você tenha em mãos a revista da Escola Bíblica Dominical, e é muito importante também para você, professor, ter o livro de apoio. O livro de apoio que nos dá realmente uma visão mais apurada das lições. Hoje, então, nós vamos fazer menção da lição de número 2, da nossa revista da Escola Dominical, da classe de adultos, e hoje nós vamos entender sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Precisamos ter muito cuidado na lição de hoje para não avançarmos para a lição de número 3. Precisamos, você que é professor, você que vai lecionar a aula neste domingo, procurar se atentar, se prender à lição de número 2 e não trazer para essa lição de número 2 o tópico da lição 3, que é a conversão de Saulo. Não, vamos ficar aqui apenas em Saulo de Tarso como perseguidor dos cristãos, como perseguidor da igreja. A sua conversão fica para a lição de número 3. Vamos então para a lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. O nosso texto áureo diz assim em Atos capítulo 9, versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esse, então, é o nosso texto áureo da lição de número 2, que será ministrada agora no próximo domingo, 10 de outubro de 2021. A verdade prática nos diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Esse, então, é a nossa verdade prática da lição de número 2. A nossa leitura bíblica em classe fica em Atos capítulo 8, versículos 1 ao 3, depois Atos capítulo 22, versículos 4 e 5, e por fim Atos 26, versículos 9 ao 11. Temos também o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. E objetivos específicos são 3. Elencar as características persecutórias de Paulo, as características que levavam Paulo a perseguir a igreja, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos e também esclarecer a respeito de um sistema que há montado contra a igreja. Então esses são os objetivos específicos da nossa lição de número 2. A introdução, que você que está de posse aí da sua revista, vai nos falar sobre Saulo, que era um fariseu zeloso por demais. Além disso, tinha um prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus. Esse era Saulo de Tarso. Falamos um pouquinho já a respeito de como era o seu mundo, como era a sua cultura, como eram os seus pensamentos, o mundo em que ele vivia, o seu nascimento, tudo na lição de número 1. Você pode procurar aí nos nossos vídeos, no nosso vídeo anterior, a lição de número 1. Então nós vamos entender hoje que Saulo começa a perseguição da igreja por ser um fariseu zeloso. E você vai entender ao longo da lição que Saulo pensava estar fazendo a coisa certa.
Ele pensava estar perseguindo a igreja porque pensava ele que a igreja era uma seita, que os cristãos eram uma seita. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, Paulo, por ser um fariseu zeloso, ele tinha prestígio tanto religioso quanto cultural no meio dos judeus, ele tinha esse prestígio, ele era um homem de influência no meio dos judeus, então ele tinha carta branca de todas as autoridades religiosas para perseguir a igreja de Cristo. Era dado a ele autorização para essa perseguição. Saulo de Tarso, no tópico 1, diz que ele era um perseguidor implacável. Ele era um perseguidor nato, que não errava, não falhava. Ele buscava, ia em busca para torturar, a gente vai ver isso mais para frente, para prender, para açoitar e até consentir na morte de muitos cristãos. Saulo se descreve, ele mesmo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Cristo. Então ele achava que isso era o correto. Por ser um fariseu zeloso, por ser um conhecedor extraordinário da Torá e da religião judaica, para Saulo os cristãos eram uma seita. Então, para ele iria lutar com todas as suas forças para acabar com essa, entre aspas, seita. Então, Saulo achava que estava fazendo a coisa certa. É isso que a gente precisa frisar bem nessa aula de domingo. Você, professor, precisa frisar bem isso. Para Saulo, ele estava fazendo a coisa certa. Além de ter uma postura arrogante, ele era truculento. E eu até sublinhei aqui, achei muito interessante isso, porque ele usava violência contra pessoas simples, contra homens e mulheres sem qualquer compaixão. Então ele era um perseguidor rígido, opressor, ele oprimia, ele atacava, ele usava de violência muitas vezes contra homens, mulheres e contra as pessoas simples, não tinha distinção. Ele perseguia mesmo, porque o plano dele era acabar, terminar com os cristãos. Além de ele estar apoiado por toda a liderança, apoiado pela casa sacerdotal, ele usava todos os meios legais que ele possuía para atacar os cristãos. Por isso que ele é chamado de o perseguidor, e por isso que a Bíblia diz em Atos 9 que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Então é como se isso fizesse parte da sua vida. Respirar ameaças e mortes é literalmente como um leão rugindo, sedente pela sua presa. Era assim que Saulo se sentia. Era assim que ele pensava. Era assim que ele tinha convicção dentro do seu coração que estava fazendo a coisa certa. E era assim que o próprio Cristo já estava olhando para ele. Era assim que o próprio Cristo já estava cuidando dele. Era assim que o próprio Senhor já estava de olho nele para futuramente fazer dele um grande apóstolo. O subtópico 2 diz que as ameaças que ele proclamava, as ameaças de Saulo de Tarso, era como uma fera selvagem que ameaçava a sua presa. Falamos na nossa linguagem de hoje, Saulo tinha sangue nos olhos. Saulo tinha sangue nos olhos para prender cristãos. Ele tinha aquele fervor, aquele negócio de ir atrás, até conseguir o que ele queria, até conseguir destruir, e ele usava de todos os meios legais para isso, não importava o que precisava fazer, ele continuaria seguindo, perseguindo os cristãos. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Onde ele sabia, onde ele soubesse que havia um seguidor de Cristo, ali ele perseguiria, ali ele iria atrás, ali ele oprimia. Ele era realmente muito rígido nessa questão. Aí talvez você esteja se perguntando, mas por que Saulo perseguia os cristãos? Por que isso? Por qual motivo? Aqui a revista também nos ensina no subtópico 3 do tópico 1. Ele seguia por alguns motivos, por exemplo, que ele tinha um zelo pela Torá, um zelo até que o nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, chama de zelo destrutivo pela Torá.
ele também tinha na sua mente que Jesus fosse um blasfemo. Alguns motivos por que ele perseguia os cristãos. Pelo zelo que ele tinha pela Torá, por achar que está fazendo a coisa certa, porque para ele Jesus era um blasfemo, então ele iria perseguir. Mas um dos maiores requisitos, ou melhor, das maiores questões que Saulo perseguia os cristãos está aqui. O anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse levado, suspenso no madeiro ou na cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Isso está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Então Saulo não aceitava, ele não iria aceitar, a não ser que houvesse uma interferência de Cristo, mas ele não iria aceitar que um homem que foi levantado no madeiro, na cruz do Calvário, e que a lei dizia que ele estava debaixo de uma maldição, seria o Messias. Então aqui estão os motivos que Saulo perseguia os cristãos. Pelo zelo que ele tinha, por pensar que Jesus era um blasfemo, e principalmente que ele não aceitava que um homem que foi pendurado no madeiro, crucificado, poderia ser o Messias anunciado pelos profetas. Os motivos pelos quais Saulo perseguia a igreja. Logo depois da sua conversão, então ele fica descobrindo, né? Ele passa a descobrir que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Isso está em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13. O tópico 2, a perseguição contra a igreja de Cristo, a perseguição contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Saulo não estava apenas perseguindo Cristo, não estava perseguindo apenas Jesus, mas estava perseguindo a igreja, a instituição divina. Estava perseguindo uma instituição nascida no coração de Deus, o segundo grande projeto de Deus. O primeiro grande projeto de Deus, a família. Agora o segundo grande projeto nascido no coração de Deus, a igreja. Saulo estava perseguindo a igreja como instituição divina. É por isso que quando ele ataca a igreja, ele atinge pessoas que representam Cristo. E atacando essas pessoas, ele encontra pela frente um defensor do nome de Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. E é o que nós vamos tratar agora no subtópico 2 do tópico 2. Saulo de Tarso e Estevão. Assim como Saulo era zeloso, assim como Saulo era guardião dos defensores da Torá e da lei, Estevão era um guardião, um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Então, assim como Paulo estava no seu nível, assim como Saulo estava no seu nível de conhecimento da Torá, da lei, assim estava Estevão. Foi o único que se equiparou ao discurso de Saulo. Foi o único que Saulo, com seu discurso de perseguição, de estar fazendo a coisa certa, de repente bate de frente com Estevão. Estevão era um erudito do judaísmo com a grande capacidade do Espírito para confrontar as ideias contrárias aos ensinamentos de Jesus. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então o discurso inflamado de Saulo, respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, depara-se com outro discurso. Mas agora, esse discurso de Estevão, ele vem baseado e proveniente da sabedoria de Estevão. Estevão era ameaça para Saulo. Ele encontrou alguém do seu nível. Ele encontrou alguém capaz de bater de frente com a sua mensagem, com a sua pregação. E foi por esse motivo, com o pleno consentimento de Saulo, conforme Atos 8:1, eles apedrejaram Estevão até a morte, para calar a sua pregação.
Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Que coisa linda é a vida e a história de Estevão. Vamos para o subtópico 3. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Essa perseguição vai continuar. O próprio Senhor havia avisado os seus discípulos: vão perseguir vocês pelo meu nome, vão expulsar vocês das sinagogas, vocês serão odiados pelo meu nome. O próprio Senhor avisou. O que está acontecendo aqui com Saulo é resultado do que Cristo avisou. Só que essa perseguição vem até os dias de hoje. Algumas pessoas acham que aqui no Brasil os cristãos são perseguidos. Você não tem noção do que é ser perseguido. Você não tem noção do que é quando você lê, quando você pesquisa e vai ver os países da cortina de ferro, os países que são fechados para o evangelho. Quando você vai lidar com missões, quando você vai entender a janela 10x40, os países que ali estão, onde é preciso comprar Bíblias e levar Bíblias escondido, onde os cultos são feitos escondidos, onde a propagação do evangelho, se for pego, é morte, condenação na hora. A gente pensa que aqui no Brasil nós somos perseguidos. Não, a perseguição é muito além disso. É muito além do que reclamar de um som alto da igreja. É muito além do que reclamar de alguém. Não, a perseguição é muito além disso. Existem países, sim, onde a perseguição está ferrenha, onde é proibido falar de Cristo, mas lá nesses lugares tem um missionário. Lá nesses países tem alguém arriscando a sua vida por amor de Jesus. Vamos para o subtópico 3, quando o sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Essa perseguição era contínua e violenta. São duas características. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Isso era a perseguição que Saulo empreendia contra os primeiros discípulos. Era mulheres, crianças, violência, não tinha. Saulo entendia que para praticar essas barbáries era defender a fé judaica. Então esse é um dos pontos básicos dessa lição. Saulo achava que estava fazendo a coisa certa. Para ele estava livrando os judeus dos hereges. Exatamente nos moldes que Jesus havia alertado os seus discípulos. Jesus havia dito: vão expulsar vocês da sinagoga. Vão perseguir vocês. E no subtópico 2 ele diz assim, que a perseguição, tortura e método. Tortura? Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos. Mas ele mesmo declarou isso no seu testemunho pós-conversão, lá em Atos 26. Ele mesmo afirmou que torturava. Ele mesmo declara isso com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento, mortes. Mas mesmo assim, com tortura, com açoites, com prisões, torturas psicológicas, apedrejamento e morte, muitos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Permaneceram fiéis àquilo que eles aprenderam. Vamos encerrar na perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros também sofreram perseguições. O que dizer de Daniel Berg, Gunnar Wingre, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, né? E tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. A obra pentecostal custou um alto preço. Estou falando do pentecostalismo clássico, do pentecostalismo verdadeiro, não das aberrações que a gente vê por aí. Não dessas aberrações
que a gente não sabe se está assistindo um culto ou uma sessão de umbanda. Não essas meninices que a gente vê por aí. Não essas criancices, essas aberrações. Estamos falando de pentecostais verdadeiros. Estamos falando de pentecostais onde o Pentecoste, onde o avivamento vem pela palavra. Não estamos falando das meninices. A gente sabe que tem meninice. E às vezes nós pentecostais somos envolvidos e misturados com os neopentecostais. Não faça isso. Nós pentecostais verdadeiros, nós somos contra essas meninices que a gente vê. Nós somos contra esses cultos que parecem sessão de umbanda. Nós somos contra esses cultos aí que levam e que brincam o nome do Senhor. Os verdadeiros pentecostais estão alicerçados na sua palavra. Estão alicerçados na palavra de Deus. Quisera o Senhor que tenha piedade desse povo que brinca com o seu nome. A conclusão: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Se a igreja não fosse uma instituição divina, com certeza ela já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. Pastor Elianai Cabral encerra essa lição dizendo: a igreja é de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco. Não esqueça de curtir este vídeo, dar o seu like, compartilhar com seus amigos, com os professores, com a sua classe da escola dominical, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber o aviso de todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo aqui. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, até domingo na Escola Bíblica Dominical aí na sua cidade, em nome de Jesus. Deus abençoe.